Bem, vamos agora abrir, né, vamos fazer jus ao tema, ao nome do nosso programa, né, Papo com Biólogo, e vamos abrir as perguntas. Eu já tenho aqui na minha frente uma, que é da Karina Almeida, colega lá de Montes Claros, que é para o Rômulo. Ela pergunta se é possível ou se existe algum estudo que pode estimar quanto que se poderia arrecadar anualmente com a legalização da caça no Brasil. Karina, a gente não faz ideia. A fauna no Brasil, ela não é valorada. A gente não bota valor na fauna. E quando você não bota valor na fauna, você não tem condições de calcular isso. Então, o primeiro exercício que a gente deveria fazer na parte de economia, de caça ou de fauna, seria investigar qual que é o valor da fauna. Inclusive, uma requisição que saiu do Congresso de Ecologia do Brasil, que foi realizado em Viçosa no mês passado, quer dizer, no início desse mês, foi justamente no sentido de permitir ao biólogo sigilo em estudos relacionados à caça, da mesma forma que o advogado tem direito ao sigilo quando ele lida com o cliente dele. Nós, biólogos, não temos sigilo garantido quando a gente vai entrevistar, por exemplo, o caçador que está lá, o seu Zé, que está lá no fim do mundo, lá caçando. A gente pode ser processado por isso, às vezes até por conivência. Então, a gente precisa desse sigilo para poder fazer esse tipo de estudo. E o fato de não ter estudo não permite a gente fazer esse tipo de avaliação. Mas, com certeza, existe o mercado. Qualquer lugar que você vai no Brasil, que você começa a conversar com pescador, qualquer lugar, você sempre pergunta na cidade onde tem um parente seu do interior, lá perto de Montes Claros, lá tem várias cidades pequenas, né? Quanto que vale uma paca aqui? Todo mundo sabe lá quem é o cara todo mundo não, mas se você procurar, você acaba descobrindo quem que é o cara que vende paca. R$300, R$700, mas a gente não sabe. Isso é por alto, né? E nunca se sabe o valor exato. Enfim, nós precisamos de estudo. De novo, a gente precisa de pesquisa. A gente não tem pesquisa aplicada. Nós somos excelentes como ecólogos, nós somos excelentes como professor de ecologia, de biologia em geral, mas como manejadores, como pesquisadores para biologia aplicada. No caso de manejo de fauna, nós estamos muito ruins de serviço, a gente tem que melhorar muito. E essa formação passa necessariamente pela questão da economia aplicada à fauna. A gente não tem isso, né? Pelo menos até onde eu sei. Boa noite, Juninho, boa noite, Rômulo. Boa noite a todos. Meu nome é Dalci Rica, eu sou superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Rômulo, hoje eu publiquei no meu Facebook uma nota sobre o debate de hoje. Recebi diversos retornos, um deles do Fabiano Melo, te elogiando muito, dizendo que você é um dos melhores pesquisadores, o intrépido protetor da fauna. Mas, de qualquer forma, chegou um outro que falou assim, olha, se eu, por acaso, ofendi o Rômulo, eu peço desculpas publicamente todas as vezes. Mas, na verdade, a única coisa que talvez eu não devesse ter falado, Rômulo, é colocar academicismo, entre aspas, porque a gente tem que respeitar muito a ciência, sem qualquer dúvida. Mas, na verdade, a maior parte da nota que eu fiz, ela refere-se muito mais ao PL do Valdir Colato, que legaliza a caça no Brasil. E, para quem não sabe, ao mesmo tempo, ele tem outro PL que prevê a extinção da lista de animais ameaçados de extinção. Então, as coisas se casaram direitinho. Então, acaba com a lista de animais em extinção e, ao mesmo tempo, legaliza a caça. Eles chamam de abate, mas isso é um eufemismo. Na verdade, é caça mesmo. Sabe, Juninho, eu nem vou colocar questões éticas. Eu, por princípio, sou contra a caça, mas, assim, nós não podemos desprezar o debate, muito menos a ciência. Mas uma foto como aquela que você apresentou, dos pumas mortos, para mim, elas são horrorosas, tristes, tanto pelo bicho morto, pela majestade desse animal, quanto pelo prazer que os caras demonstram em matar, pela felicidade deles em expor o animal morto. Agora, você falou do debate. O debate, é claro, por princípio, ele é sempre correto, né? Tanto é que foi o que nós mais pedimos
a turma do Valdir Colato, do ruralista, que debatesse o Código Florestal com o país, e eles não debateram. E agora ele quer fazer o mesmo com o PL da caça. Se ele está tão preocupado com a proteção da fauna, com essa mentira que ele fala descaradamente no Congresso, por que é que ele não propõe discutir a política de proteção da fauna que nós não temos? Por que é que nenhum deles que defende o PL fala que milhões de animais silvestres são mortos, atropelados nas rodovias, que os incêndios matam milhares de queimados vivos, o desmatamento destrói hábitats, os agrotóxicos envenenam? Nós não temos população silvestre para manejar. Talvez na Amazônia, como foi citado aqui, a reserva de Malmirauá. Então, nós temos a grande pergunta: manejar o quê nas regiões fora da Amazônia? Nós não temos populações, a maior parte das espécies não tem populações suficientes. Por que não se faz pesquisa? Por que esses países não têm uma política de fauna? Por que o DENIT, o DR, não faz passagem de animais? Segundo o professor Alex Bagem, não sei quem conhece o projeto Urubu, são mais de 400 milhões não invertebrados, só vertebrados, que são mortos nas estradas. Então a questão aqui, aí, se encerrando, é o seguinte: o debate é sempre bom, mas eu acho que o debate sobre a caça isolado da situação da fauna no Brasil, ele é muito perigoso, porque ele passa à sociedade uma imagem de que isso é possível, e não é possível definitivamente, e nesse momento, considerando a situação política, cultural e social desse país e econômica, não há pesquisa que possa convencer aos defensores do meio ambiente, e eu acredito que boa parcela da sociedade, de que é possível legalizar a caça no Brasil. Nem sei que horizonte de tempo nós poderíamos pensar nessa possibilidade, que eu sempre contra. Obrigada. Só queria... tem uma pergunta aqui que foi feita e acho que ela vai complementar essa fala da nossa companheira Dalcia ali. Podemos sonhar no futuro com uma legislação de caça que possibilite a conservação e que seja aplicável no país? Isso é para quem? Para mim ou para mim? Aqui dá para os dois. Olha, eu acho o seguinte: quando eu mostrei ali eu ia mostrar aqui o portal a temporada de caça do Puma, está aberta agora no Colorado. Tá? Já tem anos. Até antes de entrar para o IBAMA, eu sempre estudei, desde o advento da internet, mas para entender a normativa do javali, a nossa página, o nosso portal na internet do IBAMA, do passo a passo do manejo javali, ele é relativamente simples, tá? Ele é relativamente simples, tá? Mas em algumas coisas é meio complexo o preenchimento. Mas ele é simples. Se você abrir um edital, tá, de temporada de caça ao puma no Colorado, você vai ficar louco. Porque é muita regra. É muita regra. Entendeu? É um negócio assim, é extremamente... Para você chegar... Para você chegar naquele ponto ali, você precisa de coisa. Outro detalhe. Não estou dizendo que eu concordo com isso, não, mas eles dividem o Estado em unidades de manejo e eles fazem estimativa, né, como o Rômulo falou, né, eu estou fazendo um contraponto a ele, eu acho que tem que chegar nisso. Os wildlife managers, né, eles estabelecem uma cota para cada unidade de manejo. Tem estudos estatísticos, existe uma estatística robusta em relação a isso. Tá? Eu posso até questionar, mas que eu não posso virar os olhos para isso, não. Como o Rômulo mesmo disse, isso eu concordo com ele. Como que você vai fazer, e também com a Maria Dalcia, como é que você vai fazer isso nessa questão que você não tem recurso? Beleza, nós vamos usar o dinheiro das licenças. Tá? Exatamente. É aquilo que eu levantei. E o dinheiro vai para quê? O dinheiro vai... Não sei disso. Não sei disso. Tá? Mas é o seguinte, o que acontece? Você vai fazer essas unidades de manejo, ou seja, como é que você vai respeitar? Você vai cobrar licença, essa licença, esse recurso realmente ele vai fazer movimentar. O recurso, para vocês terem uma ideia, hoje a gestão do sistema tem um sistema de criador de passarinhos, que é o CISPAS. Hoje nós cobramos, quer dizer, nós não, porque agora é do Estado, né, mas o sistema na internet, ele é o sistema proprietário do IBAMA, mas hoje é o Estado que toma conta dele. Né? Cobra R$ 30 por ano para a pessoa criar.
né? Tem todo o procedimento, entendeu? Anilhas. Nós temos, eu acho que, tem muito tempo que eu não mexo com isso, porque eu já saí disso há muito tempo, mas acho que dá uns, em Minas Gerais, que é um dos estados que tem o maior número de criadores amadoristas, deve dar uns 70 mil, estou chutando alto. Multiplique 70 mil pessoas por R$30. E eu acho baixo R$30. R$30 não é nada. Pode parecer muito dinheiro. Multiplique 70 mil por 30. Vai dar quanto? 2 milhões e 100 mil reais por ano, né? Não é isso? 2 milhões e 100 mil reais. Olha, eu acho que não consegue pagar os custos, ou seja, estruturais, digamos, do que o Estado tem que despender das suas atividades, entendeu? Da mesma forma quando estava conosco. Por quê? Porque realmente é complicado, entendeu? É uma questão complexa. Dizer que a taxa, que as licenças, né, e vai gerar um mercado. Como hoje o de javali, existe um mercado aí, existe um mercado de cachorros, existe um mercado de armamento, né? Obviamente, tudo registrado, né? Quer dizer, tem todo o procedimento. Ou seja, o que eu entendo é que a gente tem que ver essa questão. Tá? E eu acho que não existe uma resposta no momento para isso. Tá? E eu duvido que alguém tenha, talvez nem a longo prazo. Né? Tem um artigo, só para me encerrar, saiu um artigo de uma pesquisadora na Universidade de Rússia, nos Países Baixos, Ana Benítez. É um artigo da Science, está saiu recentemente, da Ana Benítez, que ela faz uma análise muito boa. Ela analisa, eu acho que mais de 180 publicações em relação à caça, tá? Caça furtiva, caça ilegal. E ela, nesses estudos, a análise dela conclui o seguinte, que há uma diminuição considerável, principalmente na região tropical, da quantidade, há uma perda de biodiversidade considerável. Porque tem um detalhe também. Uma comparação, digamos assim, rasteira, né, praticamente superficial, na região tropical nós temos qualidade, né, nós temos heterogeneidade, né, de espécies, mas nós temos populações pequenas. No hemisfério norte, você tem um número menor de espécies com uma população maior. Tá? Isso é digamos, uma regra, digamos assim, razoável. Geralmente é isso. Se lá no modelo que é feito nos Estados Unidos, você cada vez mais você está estimulando e você está drenando os recursos, obviamente, para comprar áreas protegidas, mas que indiretamente elas beneficiam muito mais as espécies que são caçadas, isso é óbvio que esse círculo vai continuar. Aí eu repito, temos que acabar com o javali, fazendo uma comparação. Tá? Eu quero acabar com o javali. Agora, eu não estou aqui para estimular. Se o javali acabar, o que vai acontecer quem colocou, digamos, sua estrutura na rua? Né? É um risco, né? É um risco empresarial. Quem montou canil, quem fez a reprodução, quem está usando aí rodesiano, está usando os cachorros de boa qualidade, quem investiu. Né? Isso é um risco, entendeu? É um risco, é um negócio, né? A pessoa está dando um negócio, a partir do momento que a população de javali diminuir, se constatar daqui a 10, 15, 20 anos, e aí o governo vier com uma moratória da caça de javali, né? Porque as coisas têm que ser avaliadas periodicamente. Tá? Como é que fica essa situação? Né? A pessoa vai, mas eu montei a estrutura toda. É um risco, entendeu? Só isso. Bom, tem várias questões, né, que estão envolvidas nessa colocação da Maria Dalce aí e da pergunta que foi feita pela... Quem que fez a pergunta, Cleidson? Foi o... Mas difícil de achar aqui, mas ele... Tá. Podemos sonhar no futuro com a legislação de caça? Tá. Eu vou primeiro na linha de responder a Maria Dalce, né, que ela fez uma pergunta. Caçar o quê? Nós vamos caçar capivara, nós vamos caçar jacu, que na zona da mata tem um problema muito sério. Nós podemos caçar lebre, que já chegou no sul de Minas e está infernizando a vida dos produtores rurais de hortaliça. Perdiz e codorna, como estava previsto para ser feito no estado de São Paulo, na década de 80, quando o estado estava todo mapeado, já depois de 10 anos de estudo pelas universidades paulistas, a Unicamp, USP, Unesp,
mostrando que a caça da perdiz era viável, que a caça de codorna era viável, e a caça logo depois, na Constituição Paulista de 88, ela foi proibida em todas as suas formas, e o que a gente tem hoje é que a perdiz está listada como ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Ou seja, a proibição não adiantou nada. Então, nós temos várias particularidades regionais. Cada região tem as suas espécies. A voante é outra espécie, a pomba de banda é outra espécie, o pombão, né? Os marrecos, nas regiões onde eles ocorrem, onde não tiveram as áreas de várzea dragadas para se plantar braquiária, e outro tipo de cultura, são alguns exemplos. Tem vários outros exemplos. A gente necessita também da caça de controle, que são as espécies praga, por exemplo, as maritacas e as outras espécies. Agora, com relação a essa pergunta, eu acho que a gente tem que ter. Se eu achar que eu não devo ter esperança de que as coisas vão mudar nesse país, mesmo considerando a situação caótica de hoje em dia, em que a gente acredita que as coisas boas podem ser feitas, que a gente pode fazer as coisas com base científica, com base ética, com base certa, eu não vou me levantar da cama de manhã. Se eu estou aqui hoje é porque eu acredito, de fato, que as coisas podem mudar e a gente pode fazer certo. Mas o IDH, como o Júnior falou, o IDH da população é muito baixo, então a gente está dando atestado de burrice para a população, que ela não consegue ser educada? É isso que a gente quer? Isso é atestado de competência para nós mesmos, enquanto profissionais, que não somos capazes de passar a informação produzida na academia, através da extensão, para essa população. O que nós estamos fazendo? Então, nós estamos brincando de ensinar biologia. Nós estamos ensinando biologia só para passar na televisão, ou para escrever livro de história, que são todos os dois veículos muito importantes, ou para realmente atuar no mundo real e ajudar a problemas de ordem real, que, por exemplo, os produtores rurais têm. Com relação... eu ouvi isso no final da audiência pública, lá na Assembleia, da representante pelos direitos humanos da OAB de Minas Gerais, que não seria admitido nenhum passo retrocedendo no processo civilizatório no Estado. Para mim, o processo civilizatório ele vem de dois fatores. A espiritualidade, e aí vem a crença em Deus ou na espiritualidade, que é o que bota na gente o freio contra o nosso instinto animal. Se não fosse a moral, que vem principalmente das religiões, a gente não teria isso, e nas suas mais variáveis formas, e por isso mesmo, se a gente não tem essa questão espiritual, para que eu vou me preocupar com o bem-estar de bicho? Mata o bicho, ué. Você não vai para o inferno por isso, não, ué. Acaba aqui, então eu vou comer os bichos, né? Ou vão fazer deles o que a gente bem entender. Mas isso aí é problema, é questão bem pessoal. E a outra questão do desenvolvimento do marco civilizatório é o uso da tecnologia, da pesquisa científica, dos dados científicos, e os dados do mundo inteiro mostram isso, e aí o CN assina embaixo que a caça é uma ferramenta de manejo de fauna extremamente eficiente no mundo inteiro. O Brasil está querendo inventar uma jabuticaba, já inventou e o resultado está aí. As várzeas do rio Jequitinhonha secas, porque o produtor não tem incentivo nenhum para manter aquelas áreas. Os Estados Unidos estão hoje numa situação que não era a situação da década de 30. O Duck Stamp ele foi estabelecido no período da Grande Depressão. Hoje a gente está esperneando aí, porque a gente tem um nível de desemprego de 12 milhões, dá o quê? 5% da população, 10%. No auge da Grande Depressão, o desemprego nos Estados Unidos era de 70%. A gente não faz ideia do que é isso. E, no entanto, o país fez o quê? Pegou o dinheiro, botou os jovens no campo para recuperar áreas degradadas, para recuperar córregos, para recuperar, cercar floresta, para recuperar áreas alagadas, para poder dar emprego para as pessoas e melhorar o meio ambiente, porque eles estavam vendo que o meio ambiente estava indo literalmente por água abaixo, através da erosão do solo e da degradação da sua fauna e da flora de modo geral.
Então, as coisas estão lá hoje, país de primeiro mundo, mas não foram assim, 70% de desemprego. Por que aqui, então, se a gente gosta tanto de inventar jabuticaba, e agora com a gestão da fauna sendo passada para o Estado, por que a gente, então, não propõe para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para aqueles que estão nos ouvindo, da mesma forma que foi feita uma garantia de recurso de 1% do PIB do Estado para a FAPEMIG, uma porcentagem do PIB do Estado para pesquisa e conservação aplicada da nossa fauna. Vamos fazer isso. Bota dinheiro. Quer fazer? Bota dinheiro. Agora, sem recurso, não dá. E outra coisa, o recurso para a fauna ele não pode cair nesse caixa, nesse buraco que é o caixa único. Ele tem que ter destinação específica para isso, né? Então, só fechando com relação a essa pergunta, se eu não tiver esperança de que as coisas vão melhorar, eu não levanto da minha cama. Eu não vou educar meus filhos. Eu não vou mais ouvir meus estudantes falando que deram olhada por cima nos slides semana passada e, por isso mesmo, eles tomaram ferro na prova danada. Mas estava tudo no slide. Professor, mas estava no cantinho. Não quero nem saber, estava lá no slide. É a mesma coisa. A gente tem que acreditar. Senão, nós vamos fazer o quê? Vamos vegetar? Né? Eu acho que tem esperança, a gente tem que usar a pesquisa, falta gente nesse campo, existe um movimento né, dentro das academias já, e os produtores rurais reclamando que tem algumas populações que já saíram do controle, estão causando prejuízo sério na lavoura, e por isso mesmo a gente tem que encarar essa situação. Se a gente ficar só com sentimentalismo, a gente vai ver a nossa fauna indo por água abaixo, da mesma forma que os americanos estavam vendo no slide que eu mostrei e que o Júnior mostrou. Né? É isso. Eu acho que é isso.